pela questão do a posição realmente nessa família, né? Dessa cobrança que existe, dessa mulher no sentido de ser essa mãe que cuida sozinha de seus filhos e de estar no mercado de trabalho. E aí no livro eu falo sobre a questão do movimento feminista. E é bem interessante quando você fala, né, a novela, né, as mulheres negras, e aí ela numa classe média alta, que era muito difícil naquela época. E quando eu falo no movimento feminista aqui no livro, eu falo justamente sobre isso, de que as mulheres brancas, né, eu sempre trago isso também nas minhas aulas, o feminismo ele tem várias partes, e as mulheres brancas, feministas, lá na década de 70, se achando, né, feminista, vou lutar para ocupar o mercado de trabalho, e tudinho lá, levantando bandeira, não sei o que. Mas quem estava trabalhando para elas eram as mulheres pretas. Aí elas se juntaram e disseram, peraí, as mulheres brancas estão indo para a rua cobrar direitos, pedir seus direitos, e a gente fica como nisso? Não, tem que ter um movimento feminista negro, porque nós somos oprimidas por elas. Então, quando a gente identifica isso, a gente assiste uma cena dessa e se choca, é porque a gente já evoluiu, porque a gente já consegue, não é mais normal, né? Mas hoje nós temos mulheres adoecidas, mulheres que elas se cobram e elas negam, às vezes, que elas criam sozinhas seus filhos. E a gente vê ao longo do tempo nisso, e essa mulher hoje, ela não tem esse marido, ela não tem esse homem aí, ela não tem essa figura paterna, não existe. O que existe para ela é ela e ela, a criança, ou as crianças, ou os adolescentes, e ela precisa trabalhar. Ela é cobrada porque ela é mãe e ela trabalha. Aí vem a questão do mercado de trabalho. E ela disse, eu só vou morrer no dia que meu neto tiver o registro. E não sei por que uma demora para entregar isso. Eu sei que teve um dia, uma sexta-feira, chegou ela com o neto e ele pulando porque estava com o registro na mão. Aí ele, agora eu sou gente, eu quero levar para a escola. Eu disse, não, deixa eu tirar as xerox do seu registro, porque ele não pode rasgar, fica muito difícil, é todo o processo. Eu tiro as xerox, você leva, mostra para os seus amiguinhos, porque ele já não estava querendo ir para a escola porque ele não tinha registro. E aí ele voltou para a escola, tal. Um mês depois, em uma segunda-feira, eu lembro como hoje, estava sentada lá na sala, chegou a notícia de que a avó tinha morrido. E ela disse que depois que ele tivesse o registro, ela poderia morrer. Ela estava com câncer em fase terminal e ela tinha contado pra gente já e ela morreu. Ele tá bem. Eu só ouvi as crianças e adolescentes na primeira pesquisa, né, da monografia, que foi justamente quando surgiu a ideia. Nessa segunda do mestrado, elas não estavam no centro da discussão, são as mães, as falas, mas através das mães elas falavam, né, que as crianças reclamavam. Em alguns trechos tem isso, né, que elas sentiam a falta do pai. Em alguns momentos ela fala assim, uma das fala assim, eu sou a mãe e o pai. Sempre enfatizando, eu sou o pai. Tem até aquela expressão, pai. Que terminou, eu tive crise de ansiedade, porque eu fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei completamente perdida. Eu ainda tenho uma conversa com a minha psicóloga, dizendo para ela, eu não sei o que fazer, porque o que eu sabia fazer era pesquisa. Eu não sei para onde ir, assim, o que é que eu faço? Porque realmente mexe com a gente, não tem como ser a mesma, de fato, porque a gente, como eu falei, né, os nossos privilégios, como é possível alguém não ter um chuveiro dentro de casa? Como é possível uma pessoa não ter um vaso sanitário? Isso existe, isso é comum. Isso é comum, não ter água, né? E a gente chega lá, ali, querendo informações para construir um livro, para pegar um diploma. Então, aquilo mexia comigo, porque em vários momentos eu me sentia, não violadora, mas uma sensação ruim mesmo, sabe? De estar. E mexe porque a gente
a gente entende o conhecimento de uma forma muito errada. A gente aprendeu que conhecimento é falar várias línguas, é ler vários livros, não. O conhecimento, ele é exatamente aquilo que você tem, independentemente do nível de escolaridade que você esteja ou tenha. A sua experiência de vida, são aquelas pessoas que têm aquela plantinha que serve para dor de cabeça, que serve para isso, que serve para aquilo, aquela receita, aquele conselho que a gente compreende, ao entendimento de território. Líderes comunitários conhecem o território na palma da mão. Aí vai lá o assistente social da vigilância lá, se achando que conhece tudo. Não conhece, porque se não tiver ele, ela nem entra naquele território, eles conhecem tudo. Então a gente entrou muito em conflito, né? Eu tinha conhecimento acadêmico, eles tinham conhecimento que parte do senso comum, né? A gente que pesquisa precisa considerar esse senso comum para ir para o conhecimento acadêmico. E a volta, né, eu ainda não pensei na metodologia de retorno, mas um dos caminhos é justamente através desses líderes de associações. Assim, eu estou no momento realmente de valorizar as associações de moradores, dos líderes, porque eu tenho percebido ao longo nos grupos que eu faço parte, que é o melhor caminho. Assim. Foi a partir daí, né, a gente utilizou comunidades de sentido, que surgiram os nomes dessas mães. E eu lendo aqui, eu lembrei de uma coisa. 4 das 5 mães que foram entrevistadas também vieram de uma família monoparental. Elas também não tiveram a presença paterna. E aí elas se culpavam muito, porque é como se fosse um ciclo, é uma maldição, né? Tudo isso, e tinha muito dessa questão. É importante ter pessoas nesses espaços que entendam, né, e defendem. Então é importante isso que você está falando, e eu sinto falta, inclusive, eu falava essa semana sobre a não parceria dos municípios com as universidades, inclusive com aquilo que é ofertado. Por exemplo, na universidade você tem serviço de psicologia, fisioterapia, e os municípios nunca têm profissionais para isso, porque é tudo muito caro. Se existisse uma parceria, a gente conseguiria fazer isso. E aí poderia ser pensado uma parceria nesse sentido também. Aquilo que acontece na universidade, porque a sensação de quem está na academia é que a gente pesquisa, vai para a biblioteca e morre. Pesquisa, a biblioteca e morre. Ninguém volta. Ninguém fala mais sobre isso. Né? A gente que passa as pesquisas que nós fizemos, os seminários que nós apresentamos, e aí? Sabe? Para onde foi? A comunidade ao redor recebeu alguma coisa? Então, acho sim que é muito pertinente o que você coloca, porque, de fato, se a gente começar a fazer isso, não é que a gente vai estar transferindo a responsabilidade desse estado, desse município, mas é justamente a gente poder ampliar discussões que são importantes, e aí partindo do princípio da pesquisa mesmo, de uma coisa que é verídica, né? A gente... porque era realmente um desejo meu. Eu não queria colher informação e não voltar. Então, a gente teve um retorno e foi muito interessante, assim, porque eu lembro da primeira entrevista, ela tinha 40 anos e era muito empolgada porque a gente estava entrevistando, né? Enfim, pesquisando, se sentindo muito importante com aquilo, mas assim, eu o tempo todo dizendo, não, quem precisa de você sou eu, se não for você, eu não vou conseguir, você é a protagonista aqui dessa história e tal. Foi bem interessante, mas voltou sim. Mas aí você me deu a ideia agora, né, de tentar resgatar assim, esse contato para voltar com esse livro e até deixar mesmo em uma associação de moradores, enfim, na comunidade mesmo, para elas terem acesso. O efeito utilizado é bola de neve. Eu chego na mulher e aquela mulher indica outra mulher da comunidade, e a outra mulher da comunidade indica outra mulher da comunidade. Então foi o método utilizado pela gente. Uma entrevista sendo dirigida, e as entrevistas eram feitas com... A gente gravava, né? Eu gravava, né? No celular e tal. E elas foram transcritas exatamente como elas falavam. Então por isso coloco entre aspas.
se, assim, dentro da língua portuguesa a gente chama errado, certo, mas não tem isso. A forma que ela fala é a certa. E aí eu coloquei exatamente como elas falavam, porque realmente a gente precisa ser fiel ao texto. Então, Se gostou, compartilha para que a literatura contemporânea possa reverberar e chegar a mais pessoas, e a gente vai se despedindo. Até a próxima.